nossa última aula sobre iluminismo, né? A última aula sobre esse conteúdo que eu considero mais importantes desse 8º ano, até porque o que a gente vai ver no segundo, no terceiro bimestre, um pouquinho até no quarto, tem muito a ver com esses pensadores, com o que eles proporam para o mundo e o que realmente o mundo se tornou depois da influência desses caras na política, na economia, no governo em si, depois, principalmente, dessa ideia de divisão entre governo e Estado, da legitimação do governo civil em detrimento do governo eclesiástico, e uma série de outras coisas. Então, basicamente, os iluministas acreditavam na razão, e que essa razão, que esse entendimento, que essa inteligência que o ser humano tem, que dá a ele inclinação para conseguir cada vez mais conteúdo, mais entendimento, um dia levaria a humanidade a um progresso, a uma paz perpétua, a um mundo sem injustiças, sem desigualdade. Né? Com o passar do tempo, a ignorância seria erradicada e ninguém mais seria ignorante ou faria coisas por mera superstição, por entendimento, por achismo, né? A ideia de que a ciência dominaria os espaços coletivos e que a sua opinião pessoal, apesar de muito, seria isso mesmo, só a sua opinião pessoal e não influenciaria no seu conhecimento científico, no seu conhecimento racional. Então, para embasar essa crença, os iluministas tinham uma série de silogismos, né, de lógicas filosóficas. E não entrando muito nesse mérito, porque a aula não é de filosofia, apesar que, quando dou aula de filosofia, também sou muito bom nisso, mas, voltando aos méritos históricos, vale dizer que os iluministas mais conhecidos nesse âmbito político e que repercutiram na história da humanidade foram 4, especialmente. Um britânico chamado John Locke, 2 dos grandes do iluminismo francês, o Montesquieu e o Voltaire, e o outro que também era francês, por, digamos, moradia, mas que nasceu mesmo na Suíça e acabou, né, se naturalizando francês, porque produziu sua obra e a sua maior influência foi na França, que é o Rousseau, nascido em Genebra, mas que publicou a sua principal obra do contrato social na França, e que também teria embasado aí a Revolução Francesa a partir disso. Tá? A base dos pensamentos desse cara influenciou a conotação política até mesmo do conceito de democracia, que já existia desde a Grécia, mas que passa a ser, no entendimento da maioria, como soberania popular. Então, vamos aos pensamentos de cada um deles para vocês entenderem melhor. O John Locke é conhecido como o pai do liberalismo político. Como eu disse, ele era britânico, né, de nacionalidade inglesa, e ele dizia em seus livros que todas as pessoas já nascem com alguns direitos. Esses direitos seriam fundamentais, seriam inerentes aos seres humanos, né? O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Isso tem muito a ver depois com o movimento revolucionário francês, que pedia liberdade, igualdade e fraternidade. Tem muito a ver com o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para garantir esses direitos, que são naturais dos seres humanos, o governo estava lá. Então, o governo era um garantidor, era um auxílio, e ele precisa existir para que você tenha, por garantia, vida, propriedade e liberdade. É o governo que garante isso para a gente, e é por isso que o governo precisa existir. Sem ele, a gente estaria entregue a uma convivência sem leis. Uma leis, né? Aí um outro filósofo britânico também muito conhecido, chamado Thomas Hobbes, vai dizer, existe o caos, né? Já pensou se não houvesse lei para proibir nada? O que a gente estaria fazendo, né? Uma bagunça sem fim. Provavelmente vocês nem estariam vendo a minha aula agora, né? Estariam fazendo outras coisas. Então, para isso serve o governo, para garantir essas coisas através da lei.
Porém, e isso é muito importante para o pensamento lockeano, se o governo tentasse se impor fora da vontade da maioria da população, fora do povo que ele representa, esse governo estaria sendo absolutista, estaria sendo ilegítimo. E quando o governo não é legítimo, o povo tem o direito de se rebelar contra ele e tirá-lo, talvez até com força de arma, para colocar um governo que represente com qualidade aquilo que se espera de um governo. Como eu já disse, vocês sabem, garantir os direitos fundamentais de todos os seres humanos. Voltaire. O Voltaire, ele é um grande expoente da liberdade de expressão. Como eu disse, ele era francês, tá? O nome verdadeiro dele era François-Marie Rouanet. Só que ele foi perseguido durante a vida dele, porque ele escrevia contra o rei francês, né, contra a Igreja Católica, e tanto o absolutismo quanto a Igreja eram instituições que repeliam com muita violência aqueles que as criticavam, né, que as contrariavam. Então, para isso, o François resolveu atender por um apelido. O apelido dele era Voltaire. E com esse apelido ele lançava os seus livros, né, dizia suas coisas sem medo das represálias aí da Igreja e do governo francês. Tá? Por dizer o que pensava, ele foi preso algumas vezes, né? Na realidade, 2 vezes, e ele teve que fugir para a Inglaterra, porque a França estava de olho no que ele andava falando, né? Estava tentando pegar ele. Basicamente, o que ele dizia é que as pessoas deviam poder dizer o que pensam, sem necessariamente precisar. Apolo, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ou só apertou aí por engano? Eu acho que foi só por engano, então vamos continuar. Todas as pessoas deveriam ter liberdade de falar o que pensam, né? De se expressar, deveriam ter liberdade de crença, ter a religião que quisesse. A França, nesse tempo, era uma monarquia católica, então houve muitas guerras durante o século XVII, sobretudo, na região da França, para decidir entre evangélicos e católicos. Os católicos ganharam a guerra, e a França se tornou uma monarquia católica, que não tolerava muito outras religiões. Então, o François Rouanet, o Voltaire, era contra esse tipo de represália. Para ele, a religião devia ser livre. Cada um podia acreditar no que quisesse, e isso não ia influenciar a moral da pessoa, o status da pessoa e nem a condição humana dela. Ela deveria ser tratada como igual, independente da religião. Ele também acreditava que isso poderia ser resolvido limitando o poder do rei. Já que a religião do rei era a religião do país inteiro, se o rei tivesse o poder limitado, as pessoas teriam mais liberdade em contrapartida, né? E é dele a célebre frase: posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei o seu direito de dizer até a morte, né? Então, basicamente, essa frase resume aquilo que ele acreditava em relação à liberdade de expressão. O terceiro e penúltimo filósofo de hoje é o Montesquieu. O Montesquieu também era francês e também não se chamava Montesquieu. Ele, de nome, né, de nascença, se chamava Charles Louis de Secondet. E ele era barão de Montesquieu, por isso recebeu esse apelido quase carinhoso da cidade a qual ele era nobre, né, da região, do condado. Na época não existiam bem cidades ou municípios, né, eram condados. Ele era barão de Montesquieu, mas chamava Charles Louis Secondet. A principal obra desse cara é o Espírito das Leis, que está bem aqui atrás. Eu já li mais de uma vez, inclusive, gosto muito desse livro. E, principalmente, uma das ideias que está ali pelo livro 10, capítulo 10 desse livro aí, que é a ideia de que quando as pessoas têm muito poder e governam instituições,
elas se corrompem mais fácil ou tendem a abusar do poder. Você pode fazer uma coisa e ninguém te proíbe de ultrapassar os seus limites, você vai ultrapassar. Né? Não tem nada que te limite, então você vai fazer aquilo que não deve. Né? Na visão dele é assim que funciona. Então, a solução seria dividir o poder, pegar um todo e quebrar em pequenas partes, distribuindo. E assim o governo seria feito por muitas pessoas e ninguém teria poder suficiente para, caso abusasse desse poder, prejudicar a população. Uma das ideias mais notáveis seria dividir o governo em 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um desses poderes cuidaria de um elemento fundamental do governo de um país separadamente, de forma independente, para que, se um desses poderes abusassem de suas prerrogativas, os outros pudessem se equilibrar, fazendo com que esse poder não se sobressaísse. O legislativo, então, cuidaria de criar leis, dos orçamentos, das diretrizes principais, e o executivo não faria nada em relação à legislação, receberia tudo do legislativo e executaria as leis, somente isso, não criaria. Executaria as leis, executaria os orçamentos, faria a prática, né? No meu caso, por exemplo, né, eu sou funcionário do governo, né, sou servidor público, então eu trabalho para o governo. Para que poder eu trabalho? O poder executivo, porque a educação é executada pelo poder executivo. A educação é uma ação do governo, né? Vocês têm direito à educação e é dever do governo fornecer. Então, eu sou um dos funcionários que atua para o poder executivo, porque a educação faz parte desse poder. Então, eu trabalho para o legislativo. É só um exemplo. O judiciário, composto por juízes, desembargadores, ministros, etc., cuidariam da proteção das leis. Então, se alguém desrespeitasse alguma lei, se alguém desobedecesse, ia se entender lá com o judiciário. Ele que julgaria essa pessoa. Declararia essa pessoa inocente ou não. Se alguma lei fosse um abuso lá do poder legislativo, seria o judiciário a analisar e recorrer daquilo. Se o executivo ultrapassasse as suas prerrogativas, o judiciário também iria lá julgar a competência. Né? E dessa maneira, com esse esquema todo, Montesquieu dizia: essa teoria funciona perfeitamente para que uma nação não tenha abuso de poder por parte de ninguém, nem mesmo do rei, porque ele acreditava que podia sim existir um rei. Ele não era contra a monarquia propriamente dito, mas ele queria que o rei tivesse poder limitado. Para ele, a limitação do poder do monarca representaria a liberdade do povo. Então, não necessariamente o país teria que ser uma república, mas ele teria que ter o poder dividido nas competências executiva, legislativa e judiciária, sendo legislativo o provedor das leis, o judiciário quem julga a aplicabilidade, quem protege as leis e quem vai dizer a sentença de quem desobedece, e o executivo ficaria com a competência de ações para que aquelas leis fossem cumpridas, fossem executadas. Então, é muito fácil de decorar isso. Legislativo, lei, cria lei. Executivo, executa. Judiciário, julga. Bem tranquilo. A teoria é boa, a teoria funciona, e a maioria dos países democráticos do Ocidente usam a teoria de Montesquieu até hoje. Dividem os poderes em 3. Já citei um exemplo: eu sou servidor público do poder executivo estadual, então trabalho para o governo na esfera do executivo. O chefe do executivo no estado é o governador, o Marcos Rocha, né? O chefe do legislativo é o presidente da Câmara dos Deputados. O chefe do Poder Judiciário é o presidente do Tribunal de Justiça. Né?
Lá no governo federal do Brasil inteiro, o chefe do executivo do Brasil inteiro é o presidente, Jair Bolsonaro. O chefe do legislativo do Brasil inteiro é o presidente do Congresso, que é a junção das duas casas, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Então, o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, é o presidente, né, chefe lá do Poder Legislativo. E do lado de cá, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que agora estão trocando, esqueci o nome, mas é o chefe do judiciário do país inteiro. Então, funciona assim. Cada pessoa dessa tem um poder limitado. Não pode ultrapassar esse poder, senão o outro lá vai intervir para poder equilibrar. Né? Isso fica bastante simples de entender dessa maneira. Último, vamos ver as ideias do Rousseau. Particularmente, é um dos meus iluministas preferidos, e ele também tinha um caráter romântico. Então, aqueles outros três lá tinham dificuldade de gostar um pouco das ideias do Rousseau, porque ele romantizava tudo, ele escrevia, inclusive, peças de teatro, novela e tudo. Então, a galera achava que ele era muito viajado, né, na maionese. Mas uma de suas principais obras, O Contrato Social, é a menos romântica de todas. A mais lógica, a mais filosófica, a mais estruturada. E lá no Contrato Social, ele defende que a vontade geral, ou seja, a vontade em prol do bem comum, é soberana. E que ela só pode vir do povo. Então, ninguém que ocupe algum cargo no governo vai ocupar para exercer vontade particular, tá? Nem o governador, nem o prefeito, nem o presidente está lá para exercer a vontade particular. Eles estão lá para exercer a vontade geral, a vontade que gira em torno do bem comum, a vontade soberana do povo, né? Nem o próprio povo, munido de suas vontades particulares, podem representar uma nação. O poder soberano é o poder da vontade geral. Então, já que a vontade geral não é a vontade da maioria, como a gente faz para regular isso? Pensando no bem comum. Aquilo que eu disse na aula passada. O que a gente faz de bom não é exatamente o correto. Se a gente pensar bem, temos que fazer o que é bom para todos, o bem da população. E essa é a vontade geral, tá? O bem comum é a ideia de que o que é bom para você teria que ser bom para todo mundo. O que você tem que te faz feliz teria que fazer todo mundo feliz. Né? Se todo mundo fizesse exatamente o que você está fazendo agora, todas as pessoas ficariam felizes com isso, você tem que pensar assim. Se o que você está fazendo vai prejudicar alguém, vai deixar alguém triste, né? Vai de alguma maneira afetar negativamente outras pessoas, essa vontade não é geral, essa vontade não é boa, essa vontade é particular e ela precisa ser freada, porque ela afeta de maneira ruim a sociedade, tá? Então, para o Rousseau, a vontade boa é a vontade geral, a vontade que favorece todos, que não prejudica ninguém, né? Então, quando a gente pensar em fazer alguma coisa que é legal, pensa primeiro, é legal para todo mundo ou é legal só para mim? Né? Se for legal só para mim, não é legal. Esquece, não faz aquilo, que vai dar problema, né? Bom, o Rousseau, ele também acreditava que o ser humano nasce bom, que a gente nasce inocente, e que toda a nossa vontade, quando a gente é criança, lá no comecinho da nossa vida, é geral, o tempo todo. Só que à medida que a gente vai crescendo, e lá no livro Emílio, ele conta que a partir dos 15, 16 anos, o ser humano se torna egoísta, né? Ele fala muito da adolescência nesse livro e diz que a adolescência é o ponto principal onde o ser humano ou vai se tornar ruim ou vai se tornar bom. E os 15 anos é a marca registrada. Essa idade é a idade onde a pessoa toma consciência do que é ético, do que é moral, ou então descamba na vida errada e aí vai se prejudicar pro resto da vida. Ele vai dizer, nascemos bom, mas quando chega na adolescência, a gente começa a sofrer influência dos amigos, do pai, da mãe, da sociedade, né, da escola. Ele vai dizer, tem um momento que ele fala mal até dos professores, cara, não pode, mas fala, né?
dos professores, etc, etc. E essas influências precisam ser boas. O governo precisa garantir que essas influências sejam boas, porque senão o cara vai descambar, né? Vai prejudicar a sociedade, vai ser um bandido depois. Então, a ideia é que a gente mantenha a inocência do nosso estado natural, que é bom, que não prejudica ninguém, mesmo depois de adulto. E que a gente consiga conciliar a nossa maturidade física, né? Porque depois da adolescência a gente vai se tornar adulto, vai ter práticas que a criança não tem, né? Vai ter estruturas até de pensamento e corporal que a criança não tem, vai ter desejos e paixões que a criança não tem, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso para que a gente não prejudique outras pessoas com nossos desejos e paixões que são negativos e que são influências da sociedade, né? A gente controlar tudo isso. Dito isso, vamos para a enciclopédia. A maioria de vocês, eu acredito, usa o Google hoje para fazer alguma pesquisa, sobretudo agora no ensino remoto, né? Que vocês não têm o professor para explicar toda hora, apesar de quererem ter, né? Alguns me chamam lá, me perguntam no WhatsApp, gosto muito, inclusive, tem que perguntar mesmo. O meu trabalho é esse, se vocês não perguntarem, eu não vou ter trabalho, cara. Tem que me dar trabalho, porque eu gosto de trabalhar. Então, o Google é tudo, cara. E quem não sabe, ele te manda um link lá, que te recomenda, né? Só que lá em 1751, não existia Google, né? Porque não existia computador e muito menos celular. Então, o que os iluministas pensaram foi em criar uma espécie de Google, uma enciclopédia, um conjunto de vários livros, contendo um pouquinho de cada informação que existisse, para que as pessoas pudessem pesquisar de maneira rápida, para que não pudesse e nem precisasse comprar um monte de livro. Naquele tempo, a França era muito pobre, então não ia adiantar muito que as pessoas tivessem uma biblioteca em casa, né, e não pudessem comer, por exemplo, né, porque livro era muito caro. Então, a ideia era um conjunto de pequenos livros com um pouco de informação de cada coisa, para que as pessoas pudessem ter mais entendimento. Lembra sempre, os iluministas acreditavam que o nosso cérebro é a obra mais prima da natureza, é o melhor cérebro que esse mundo já criou, e que a gente não devia desperdiçar ele sabendo pouca coisa, ou não sabendo o máximo que a gente pode. Então, não estudar é preguiça, é covardia, é desperdiçar essa máquina que a gente tem e que nenhum outro bicho tem. Então, eles precisavam dar estudo para as pessoas. E eles criaram a enciclopédia, que era a forma mais barata de saber de quase tudo, né? Os grandes idealizadores foi o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, né? O d'Alembert, matemático, o Diderot, filósofo, mas eles também reuniram tudo sobre história, geografia, linguagens e até música, né? Se você comprasse uma enciclopédia, teria condições de aprender até a trocar violão, né? Tocar flauta, enfim, os instrumentos que existiam lá na época. Acontece que essa enciclopédia também criticava o absolutismo, né? Aquele poder do rei que era excessivo. Então, muitas autoridades francesas proibiram esse livro. Ele teve que ser traficado, comercializado fora das livrarias, escondido, né? Hoje em dia, o pessoal trafica todo tipo de porcaria. Naquele tempo, eles traficavam livros, porque não dava para vender. Para você ver como a coisa era diferente, né? Na época, apesar de muita gente ser analfabeta, a enciclopédia vendeu bastante. Lançou Rousseau para o mundo, né? Lançou Voltaire, Montesquieu para o mundo, lançou Locke, que ajudou na independência dos Estados Unidos. E, enfim, fez muito sucesso para muita gente que era pensador. E na economia, a ideia dos iluministas era que o governo não influenciasse muito as atividades econômicas. É o que a gente chama de liberalismo econômico, né? É a ideia principal do Adam Smith, que também era britânico, né? E defendia a ideia da livre concorrência, do livre mercado, de deixar o comércio tranquilo para que o comércio pudesse se autorregular sem a interferência do governo. O governo interferir é ruim, tá? Na visão do Adam Smith, atrapalha e
as pessoas não lucrariam o suficiente, os impostos altos não iam deixar, e deixando o mercado tranquilo, livre, correndo solto, ele se autorregularia e todo mundo saía lucrando, porque um sempre vai precisar do outro. Na visão dele, o padeiro vai precisar do nosso dinheiro, ele usa o exemplo do padeiro, não é porque o padeiro é bonzinho que você toma café da manhã, né? É porque ele precisa do café da manhã dele que você toma café da manhã. Então ele faz o pão porque ele quer o seu dinheiro. E você dá o seu dinheiro para ele porque você quer o pão que ele faz. E essa relação comercial que todos nós temos, porque todo mundo quer alguma coisa de alguém, isso não significa necessariamente que todo mundo seja interesseiro, apesar que a gente é mesmo, regularia a riqueza. Não ia ter ninguém muito rico, ninguém muito pobre, porque todo mundo ia precisar de alguma coisa que alguém tem. E essas trocas equivalentes, lembra muito aquele anime do alquimista, né? Essas trocas equivalentes iriam equilibrar o mercado. Iriam ajudar os países que precisam se industrializar a conseguir industrialização e os países que têm mais características aí para serem agrícolas, né, que tem muito território, tipo o Brasil, por exemplo, iriam se dedicar à agricultura, comprando dos industrializados e vendendo o que eles produziam, e assim todo mundo saía, né, lucrando de alguma maneira. A ideia foi muito bem recebida pelos burgueses da Inglaterra, e a partir daí esse país começou a se industrializar rapidamente. O liberalismo econômico também foi muito bem recebido nos Estados Unidos após a independência, e outros estados continuaram usando essa teoria para poder ter benefícios, tá? Hoje a gente não pode considerar o Brasil um país liberal, o governo ainda influencia bastante na economia, mas a gente pode considerar que o Brasil tem um mercado amplo e tem tendência a se industrializar. Trazendo para o dia de hoje, a ideia principal dos iluministas é que você não prejudique o seu semelhante. Então, o conselho final é que vocês repensem algumas atitudes de vocês, principalmente em relação a sair de casa, né, a se expor a esse vírus, porque isso não é bom para a família de vocês, principalmente os idosos, né? Apesar de que é legal sair com os amigos, isso pode prejudicar alguém. Então, você pensa assim, olha, eu estou prejudicando alguém com as minhas atitudes? É o princípio ético mais importante. No mais, vocês precisam se dedicar no estudo. Por quê? Porque eu sou cérebro, cara. É o melhor cérebro da natureza. Bicho nenhum tem isso. E olha, eu acho que os bichos queriam ter a inteligência que a gente tem. E não tem. Então vamos aproveitar que a gente é o bichinho mais inteligente e vamos fazer coisa de gente inteligente. Vamos parar de ser burro, né? Vamos fazer as coisas direito. Então é isso. Infelizmente, acabou, né? Tanto a aula de hoje quanto o iluminismo. E na aula que vem a gente começa outro conteúdo. Até a próxima